gente ter um currículo atualizado? Como preparar assim, esse bom currículo, né? Porque eu realmente às vezes tenho várias dúvidas de como deixar esse currículo atualizado, mas como formatar esse currículo. Hoje em dia existem vários modelos de currículo, não existe um certo ou um errado. O que existe é um bom senso de acordo com o perfil da vaga e com o perfil da empresa, né? Um currículo para uma pessoa mais técnica, ele tem que ser um currículo mais objetivo. Se a pessoa é uma pessoa mais concorrendo para uma vaga mais criativa, ela tem que mostrar a criatividade dela naquilo que ela está expondo, né? A dica que a gente procura dar é pesquise na internet o modelo de currículo de acordo com o seu perfil. Algumas coisas são básicas, né? Os dados pessoais, as experiências profissionais para quem já teve, os cursos de qualificação e aonde foram feitos, né? E as principais conquistas. As outras informações certamente serão perguntadas durante a entrevista, assim que o candidato for chamado. Tem algumas dicas que você pode deixar assim, para o pessoal que está procurando seu primeiro emprego ou está atrás dessa vaga temporária, para não errar? Ah, com certeza, né? O candidato pesquise sempre na internet, se possível com alguma antecedência, sobre a vaga que é interessante para ele. Se for no varejo, se for num shopping, se for nas lojas do centro da cidade, é possível que ele vá até a loja e procure conversar com o gerente ou com a pessoa que faz a contratação, né? Se apresentar com antecedência, ver qual que é a melhor forma de ele entregar um currículo. É bom sempre dar uma sondada nas informações antes. Cuidado, muito cuidado para onde envia o currículo. Não mande para qualquer e-mail, não cadastre em qualquer site. Evite pagar para cadastrar currículo. É uma prática, infelizmente, que tem se tornado comum algumas empresas cobrarem. Quem paga por um processo de seleção, normalmente são as empresas que contratam, não o candidato. Então, evite cair nesse tipo de cilada para que não tenha um prejuízo maior, principalmente para quem já está desempregado. E tem uma estimativa, né, para deixar o pessoal animado aí de casa, uma porcentagem de quantas pessoas são contratadas nessas vagas temporárias depois, quantas pessoas são efetivadas? Esse ano, como a gente vai ter um ano muito atípico, a gente não sabe qual que vai ser a média de contratação, mas por média histórica a gente tem dos 10% a 15%, né? Tudo promete que o mercado vai ser aquecido nesse final do ano, passando as eleições agora e na virada do mês. Então a gente imagina que a gente vai chegar nos 15% de contratação de tudo que for de todo mundo que for contratado como temporário. Então o final de ano vai ser bom para muita gente. E já começaram essas contratações ou começam agora, no próximo mês? As empresas neste momento estão fazendo a avaliação do quadro de funcionários, esperando essa definição de eleições para ver como que a economia vai reagir, né? E certamente na primeira semana do próximo mês começam a divulgação das vagas através da internet, redes sociais e jornais da região e muitas vezes até mesmo nas próprias vitrines das lojas colocam alguns cartazes solicitando candidatos para a área de vendas, área de estoque e das mais diversas vagas, né? Então, próxima semana começa a se mexer um pouco o mercado quanto a isso. E delas vão até dezembro ou é só mesmo nesse período? Ou elas continuam? Em dezembro elas também chamam? O processo de Continuam contratação, ele inicia-se agora em novembro, né? Então, novembro, dezembro e janeiro, quando passam os 3 meses, que é o normal que as empresas contratam. Só que sempre tem aquele giro de funcionários, entra e sai gente, então eles estão sempre contratando, né? Essa é a importância também do candidato que faz uma entrevista agora, fazer uma boa entrevista como se ele fosse realmente entrar na vaga. Mesmo que ele não entre em novembro, ele pode entrar em dezembro ou ele pode entrar em janeiro. Então, não só o durante, mas o antes também de começar a trabalhar é muito importante, né? Então, o candidato tem que estar preparado para qualquer momento. Por exemplo, eu estou numa vaga temporária e fui chamada por uma vaga fixa. Sim. Mas assim, se eu for contratada nessa vaga temporária, é melhor. Eu posso chegar para o meu chefe dessa vaga temporária e conversar? Como que eu faço isso? Eu posso perguntar, tem essa possibilidade de eu ser efetivada? Por quê? Ah, claro, né? Com Como que eu jeitinho. faço isso? Primeira preocupação é fazer um bom papel para aquilo que ele foi contratado, para a vaga temporária. Passa-se um mês, passa-se 2 meses, ele vai tendo mais afinidade com as pessoas, ele vai tendo um pouco mais de confiança e liberdade para chegar num supervisor, num gerente e perguntar se há uma possibilidade, né? Mas a principal preocupação que ele tem que ter é para cumprir o papel dele nos 3 meses ou pelo período que ele foi chamado para prestar o serviço.
Vai depender muito da empresa, né? Mas como você disse, né? Sempre com jeitinho, mas sempre mostrando profissionalismo. Sempre tem que ter esse jeitinho, né? Ah, com certeza. Nada assim de pedir aumento nos Não, primeiros não. 3 meses. Principalmente o pessoal de vendas, né? O pessoal de vendas trabalha com meta. A gente costuma brincar que ninguém é ameaçado a aceitar um emprego. Então, quando você participa de um processo de seleção, quando lhe é dito que você foi aceito para trabalhar, você já sabe o salário, você já sabe os benefícios, você já sabe todas as condições. É muito ruim quando o funcionário entra sabendo as condições, depois fica insatisfeito. Ele sabia para que estava sendo contratado. Então, ou ele negocia antes de começar, ou ele passa o período de experiência ou de temporário, e se tiver uma possibilidade de efetivação, aí ele renegocia, né, as condições de trabalho. Ou então, como é um temporário, ele também tem a opção de falar, não, isso não é para mim, vou partir para uma outra empresa, para uma outra vaga em outro lugar. Porque ficar reclamando, né? Sem dúvida. Geralmente, essas vagas temporárias, elas pedem uma escolaridade mínima, uma graduação? Como a gente disse no começo, nesse período é onde há a maior flexibilização de quem contrata. Então, o pessoal que está em ensino médio, esse é um grande momento para começar a ter a primeira experiência profissional, o primeiro emprego. Depende de vaga para vaga, né? Uma vaga de gerente, uma vaga de supervisor ou uma vaga administrativa, normalmente vai pedir um pouco mais de experiência e alguma qualificação em nível de escolaridade. Vagas mais operacionais, a flexibilidade aumenta, né? E o critério de seleção fica mais flexível para essa contratação. Muito bem. Alex, tem mais alguma dica para o pessoal que está em casa, que está procurando emprego, que está até interessado em começar com essa vaga temporária, pensando numa efetivação? Pesquise bastante, se aprofunde bastante e estude, né? Invista em conhecimento, invista em qualificação, tome muito cuidado para onde envia o currículo. O currículo tem seus dados pessoais, tem seu telefone, seu endereço. Infelizmente, no mercado existem pessoas e algumas empresas que são oportunistas e se aproveitam desses dados para outros fins. Então, cautela, né? Mas, sobretudo, não desista se nesse momento não conseguir uma vaga, né? Começo do ano a gente está com uma expectativa muito grande que o mercado volte a ficar aquecido, não só para o comércio, mas para as indústrias. Então, esse é o momento de iniciar os preparativos, de começar a se preparar para que logo uma vaga surja de acordo com o perfil que o candidato está buscando. Muito bom, Alex. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Vanessa, pela oportunidade. Isso mesmo, né? Vamos investir, vamos procurar o emprego para quem está aí atrás de uma vaga. É isso que o Alex falou. Vamos atrás, vamos pesquisar a empresa e investir na gente, que é o bem mais precioso que a gente tem, né, Alex? Sem dúvida. Sempre estudar e sempre estar reciclando.